Os britânicos estão fazendo de tudo para tirar o maior proveito do conflito na Ucrânia. Já os americanos estão abandonando de mansinho os ucranianos e Macron aproveitou dar uma de Napoleão. No vídeo de hoje eu trarei para vocês detalhes do que está acontecendo dentro da OTAN e em torno da Ucrânia. Será que estamos próximos de uma guerra mundial? E se você ainda não está inscrito no Gazeta do Mundo, aproveite este segundinho para se inscrever e também acione o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grupo de blindados e tropas suecas foram filmadas na segunda-feira, 11 de março, no território finlandês, no âmbito de um exercício da OTAN, aliança militar do qual o país agora faz parte. No exercício, o ministro da Defesa sueco, Paul Johnson, confessou que trabalhou por décadas para seu país entrar para a OTAN. It feels very good to be part of the alliance because it makes Sweden safer and NATO stronger. It's something I personally worked for decades and I'm very glad to see it happening. Vocês perceberam as palavras do ministro dizendo que ele trabalhou por décadas para entrar para a OTAN? Só essa declaração mostra que na Suécia, há muito tempo havia intenções de fazer parte da aliança, ou seja, e que isso não foi resultado de medo ou receio da Rússia depois de tudo isso que acontece na Ucrânia, mas sim um objetivo almejado por muitos anos. No mesmo dia, em Varsóvia, o presidente polonês Andrzej Duda sugeriu aumentar os gastos dos países da OTAN em defesa para 3% do PIB. Teraz w czasie naszej wizyty w Białym Domu i będę o tym rozmawiał ze wszystkimi kolejnymi naszymi sojusznikami, także z sekretarzem generalnym NATO w kwaterze głównej sojuszu, o tym, by państwa NATO wspólnie jednak zdecydowały, że tym wymaganiem sojuszu będzie wydatkowanie nie tyle 2%, co 3% PKB na obronność, że to będzie ta granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić. Os 3% propostos por Duda vão além da meta estabelecida no ano passado, que na verdade não foi atingida por muitos países da aliança. Mas a fala de Duda não é sem razão. Nesta semana, a emissora CNN apontou dados da produção de projéteis de artilharia, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos e da União Europeia. Segundo tais dados, a Rússia produz cerca de 3 vezes mais munição de artilharia do que os Estados Unidos e a União Europeia juntos. A CNN informou que os russos produzem 250 mil projéteis por mês. Já os europeus, juntos com os norte-americanos, não mais do que 100 mil projéteis de artilharia. Mas o pesadelo dos europeus aumenta quando os dados mostram que os russos estão intensificando ainda mais a produção de munição. E Moscou não para por aí. Acredita-se que o país possui um arsenal de milhões de projéteis de munição. A produção de drones de ataque, tanques e aeronaves da Rússia também segue como um trem-bala, superando os europeus e americanos juntos. E se você pensava que isso é ajuda externa que a Rússia recebe, bom, fique sabendo que a indústria militar russa não cessa seu crescimento e já não escondem isso mais no Ocidente. Com fábricas espalhadas por várias partes do país, os russos estão conciliando duas coisas por seu modelo próprio, produzindo armas e munições em grande escala, ao mesmo tempo que sua economia cresce. O quadro mostra o óbvio. Os russos possuem fôlego e condições para continuar em combate por muito tempo, e isso é uma péssima notícia para os ucranianos, que agora estão praticamente sem nenhuma ajuda dos Estados Unidos. A verdade é que Washington dá claros sinais de que está saindo da Ucrânia. Além da indecisão de seus congressistas em apoiar nova ajuda bilionária para a Ucrânia, agora
a vice-secretária do Departamento de Estado norte-americano, Victoria Nuland, teve a saída de seu cargo anunciada. E o que isso tem a ver com a Ucrânia? Nuland foi por anos a principal funcionária dos Estados Unidos a atuar na Ucrânia com um só objetivo: fazer de tudo para afastar Kiev de Moscou. Durante os protestos do Euromaidan, ela não só apoiou os manifestantes ucranianos contra o governo do presidente Viktor Yanukovych, como também esteve por trás do financiamento de suas ações. Ainda no ano passado, ela reconheceu que os Estados Unidos possuem laboratórios na Ucrânia, algo que os russos já vinham avisando há certo tempo e levantando dúvidas sobre as reais intenções e negócios dos Estados Unidos no país. Sendo assim, a retirada de uma diplomata tão a favor da manutenção do conflito armado entre Kiev e Moscou significa uma coisa: os Estados Unidos precisam de alguém novo que represente a nova política de Washington para a Ucrânia, o que não é um bom sinal para o presidente Zelensky. Diante de tal situação, a Europa ficou com uma batata quente na mão, já que o principal membro da OTAN já não mostra fôlego para lutar pela Ucrânia. Alguém deve ocupar, assim, tal vácuo de poder, e foi exatamente por isso que Macron propôs o possível envio de tropas para a Ucrânia. Segundo relatos da imprensa europeia, o envio de tropas seria possível caso os russos rompam as novas defesas ucranianas em direção a Kiev ou Odessa. As duas cidades são extremamente importantes. Odessa é o principal porto da Ucrânia no Mar Negro. Mantê-lo tem importância econômica e militar para a Ucrânia, principalmente se a OTAN, de fato, aceitar o país como seu membro no futuro. A perda ucraniana de Odessa dará maior poder aos russos no Mar Negro, tornando a importância estratégica da Ucrânia menor para a OTAN. Já a perda de Kiev significa que a Ucrânia perderá seu principal centro político, econômico e histórico, sem o qual seria difícil de imaginar como será a nova Ucrânia. A grande questão é como os europeus imaginam assim o envio de suas tropas. Seriam simplesmente forças especiais, grandes formações, especialistas para melhor orientação dos ucranianos? A verdade é que militares da OTAN já atuam na Ucrânia há tempos e o próprio governo polonês reconheceu isso recentemente. Suspeita-se também que grande parte dos chamados voluntários estrangeiros nada mais fossem que militares da OTAN enviados, só que sem o uniforme. Só que agora, o envio oficial de tropas levanta um risco sem precedentes, principalmente se elas tentarem ficar na frente dos russos. A presença de militares da OTAN pode legitimar um ataque dos russos a alvos da aliança, até mesmo fora da Ucrânia, já que equipamentos e suprimentos serão recebidos de fora do país. Independentemente disso, não se pode negar que já há uma guerra não declarada entre a OTAN e a Rússia. Fatos como o envio de munições de alta precisão, o assessoramento e treinamento militar dado pela aliança aos ucranianos, a passagem de informações de inteligência e até mesmo o planejamento de ataques mostram o sério envolvimento da aliança no conflito. Todavia, não se pode descartar que as declarações de envio de tropas não passem de um blefe para criar uma tensão artificial dentro da Rússia. Isso porque, a julgar pelas declarações pessimistas dos comandantes militares da OTAN, os países da aliança sofrem uma aguda falta de munições e armamentos. Tendo em vista o pouco interesse de sua indústria em investir no aumento da produção, é difícil prever qual seria o real desempenho
dos europeus em um conflito total com a Rússia. As experiências mais recentes, como o Afeganistão, mostram como a OTAN se saiu em guerras com pequenos grupos armados limitados tecnologicamente. E mesmo assim, esses grupos conseguem desafiar a OTAN, como o Talibã, que resistiu quase 20 anos de guerra com a OTAN e retomou o controle sobre o Afeganistão. E os Houthis, que mesmo sob bombardeios não param de atacar e até mesmo já começaram a afundar navios próximos do Mar Vermelho, mesmo com todo o aparato de navios da OTAN tentando fazer um escudo antimíssil na região. E se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, também se inscrever no Gazeta do Mundo e acionar o sininho para os nossos próximos encontros. Até a próxima vez, pessoal!